Na videoaula passada, falamos sobre o Coringa no TO e alguns aspectos do Teatro Fórum. Na aula de hoje, daremos sequência a este tema a partir da apresentação da cena de Teatro Fórum Parente não é gente? Quero ser atendido. Os alunos da turma de teatro da Casa Senhor Tito estavam preparados para entrar em cena, mobilizados ideologicamente. Argumentos e contra-argumentos construídos, personagens opressores preparados para a improvisação com as espectatrizes. A cena que construímos era bastante simples, mas potente para provocar discussões. A cena consistia no seguinte: num dia comum no posto de saúde, o coordenador pede que o enfermeiro atenda às pacientes, assumindo a função do médico ausente. Também solicita que a enfermeira assuma o trabalho da atendente que está doente. Tudo transcorre na normalidade habitual, até que a cena culmina com o impedimento de mãe e filho serem atendidos no mesmo dia. É preciso escolher um. Esta cena foi reflexo de meses de estudos e criações e refletia o envolvimento da turma. Todos estavam bastante animados para a apresentação. Tínhamos a vantagem de contar com a previsão de apresentação para um público que estava diretamente envolvido na situação de opressão, o grupo de mulheres da Casa Senhor Tito. Já sabíamos que o tema era de seu interesse, pois muitas tinham participado das reuniões da rede de moradores e da elaboração do abaixo-assinado. Porém, era necessário reacender a questão. Desde o final do ano anterior, não se discutia o assunto coletivamente. Conforme falamos anteriormente, visando conhecer com mais profundidade o contexto atual do posto de saúde do bairro Palmital, entrevistei a assistente social da Casa Senhor Tito. Ela me contou sobre essa rede de moradores. Logo em suas primeiras reuniões, em 2015, o posto de saúde foi citado como problemático. A assistente social falou ainda sobre a dificuldade de mobilizar os moradores para a participação política. E devido a esta dificuldade, em meados de 2016, optou-se por pausar as atividades da rede. Mas os problemas com relação ao posto de saúde não pararam. Decidiu-se então realizar uma reunião extraordinária, onde se redigiu um documento coletivamente, para em seguida colher assinaturas para o abaixo-assinado. Este tinha sido encaminhado havia pouco tempo ao poder público local e estadual. Nessa entrevista com a assistente social, eu pude levantar algumas possibilidades de enfrentamento às situações opressivas que aconteciam no posto de saúde. Eram elas: cobrar do poder público capacitação dos funcionários do posto, tratar dos problemas da Conferência Municipal de Saúde, ficando atento às datas de realização, fazer denúncias bem objetivas, anotar dia, horário, nomes, o que aconteceu. Uma opção também era fazer um boletim de ocorrência com a Polícia Militar. Também ligar no 162 da Ouvidoria de Saúde do Estado, fazer a denúncia, pegar o número do protocolo, avisar a Secretaria de Saúde da cidade que a denúncia tinha sido feita, participar do Conselho Municipal de Saúde da cidade, cobrar respostas do poder público ao abaixo-assinado. Com essas informações, voltamos ao processo do Teatro Fórum. Visando trazer o tema da opressão retratada na cena, a situação do posto de saúde novamente à pauta do dia, preparando participantes ideologicamente para a participação no fórum, Boal orienta sobre a realização do aquecimento, que, segundo ele, predispõe o espectador à ação. Mas o que vai predispô-lo, na verdade, é o próprio tema e a própria peça. Este aquecimento pode ser feito através de uma explicação sobre o que é o TO,
Pode-se contar casos acontecidos em espetáculos de teatro-fórum, explicar as regras do jogo que irá se desenrolar. Em seguida, propõe-se exercícios simples, que produzam menos resistência para a participação do público. Boal sugere ainda que se realize o teatro-imagem. Aqui, os espectadores começam a trabalhar esteticamente, a propor imagens eles mesmos. Esse aquecimento pode ser configurado pelo Coringa na maneira que lhe parecer mais eficaz. Em nosso caso, eu optei por realizar as propostas de Boal, explicação sobre o teor, explicações das regras do jogo e exercícios no dia da apresentação, que será exposto com mais detalhe adiante. Outro aquecimento direcionado ao tema da cena do Teatro Fórum foi realizado em um encontro com um grupo de mulheres através de procedimentos do Teatro Imagem. Essa etapa já foi abordada na videoaula número 3. Dia 19 de maio, 2h30 da tarde, alunos preparados, sala organizada, frio na barriga, expectativa. Aos poucos as mulheres começaram a chegar. Conseguimos um público de 20 pessoas. A maioria mulheres, algumas com filhos pequenos, outras convidaram suas mães. Os alunos de teatro estavam nervosos, mas mantiveram o controle sobre a situação. Iniciamos com uma breve apresentação do TO e do Teatro Fórum. Apresentamos brevemente os conceitos de opressor e de oprimido, segundo o TO. Relatamos que apresentaríamos uma cena como outra qualquer, com princípio, meio e fim, baseada num fato real. Combinamos com o público as regras de participação, sugeridas por Boal e explicitadas pela própria estrutura conceitual e dramática do Teatro Fórum e aprendidas por mim através do contato com outras pessoas multiplicadoras do método. Na cena, o opressor venceria o oprimido. Isto aconteceria para provocar a plateia. Alguém teria alguma ideia para inverter, melhorar, solucionar o problema vivido na cena? E como o Teatro Fórum é um teatro de ação, ao invés de uma simples argumentação, a espectadora seria convidada a entrar em cena, substituir a personagem oprimida e realizar a sua ideia, praticá-la no enfrentamento ao opressor. Fizemos também um jogo de aquecimento. Boal nos diz sobre a importância de iniciar a sessão de Teatro Fórum com as explicações e em seguida com os exercícios e não ao contrário. Desta forma, consegue-se a aceitação de espectadores, sua confiança e aquiescência. Seguiu-se a apresentação da cena, retomando resumidamente como era. A faxineira chega ao posto de saúde e começa a fazer o seu serviço de limpeza. Reclama da bagunça e das muitas coisas que tem para fazer. Chegam o coordenador do posto, o enfermeiro e o segurança. O coordenador diz ao enfermeiro que o médico não irá ao posto e pede que ele atenda aos pacientes. O enfermeiro pergunta se haverá aumento de salário e o coordenador diz que pode pensar caso o enfermeiro trabalhe como médico também no dia seguinte, sem nenhuma reclamação. O enfermeiro concorda e vai para sua sala. O coordenador conversa com a faxineira, explica que a recepcionista está passando mal, não pôde ir trabalhar e pede que ela a substitua. A faxineira argumenta que está cheia de afazeres, que está sobrecarregada. O coordenador insiste, diz que dá para ela fazer as coisas, que as tarefas são simples. Mas, ao ser questionado pela faxineira se a partir de então ela faria apenas o serviço de recepcionista, ele diz que não, que ela manterá os dois serviços, fazendo a faxina depois do expediente. A faxineira, como um enfermeiro, pergunta então se ganhará um extra. E o coordenador diz que caso ela trabalhe dessa forma durante toda a semana, direitinho, poderia até pensar. Mesmo contrariada, a faxineira aceita. Fazer o quê, né? O coordenador explica a ela a regra do posto de saúde. Como o posto está ficando muito cheio, por causa daquele povinho lá, 2 pessoas da mesma família não podem se consultar. E exemplifica. Se venho eu e minha tia, eu e ela podemos consultar? Não. Claro que pode. Eu que mando nesse posto. Aquele povinho não. Nesse momento da cena, a plateia já começa a expressar o seu incômodo com as falas do coordenador.
O coordenador dá outras orientações e a faxineira, agora recepcionista, abre as portas do posto de saúde. Durante todo o desenrolar da cena, o coordenador do posto permanece mexendo no celular. Entram os pacientes, 3 rapazes sozinhos, um de cada vez, e por fim, uma mãe com seu filho. Muito tempo depois, a atendente, faxineira, chama os pacientes para fazerem a ficha. Pede nome completo, documento de identificação, faz a ficha de 3 pessoas, pede que se sentem e aguardem. Leva as fichas para o enfermeiro médico. O enfermeiro médico chama o primeiro paciente, pergunta o que ele tem e receita um remédio. O paciente se dirige à sala do coordenador do posto, que averigua se há o medicamento prescrito. Ele então retorna, olha de cima a baixo o paciente, pergunta o seu nome e diz que o remédio está em falta, que ele terá que comprá-lo em uma farmácia e lhe deseja boa sorte. O paciente vai embora. A atendente, faxineira, chama o próximo da fila para fazer a ficha. A mãe se aproxima, diz o seu nome completo e apresenta seu documento de identidade. Terminado o preenchimento da ficha, retorna ao seu lugar para aguardar. E o próximo da fila é o seu filho. Ao dizer o nome completo ao atendente, é questionado se é parente da outra moça. Ele diz que sim, que ela é sua mãe. A atendente faxineira então diz que ele não poderá ser atendido. Terão que escolher um, pois 2 pessoas da mesma família não podem ser atendidas no mesmo dia. O menino chama a mãe. A mãe indaga: que história é essa que nós 2 não podemos ser atendidos neste posto? A atendente responde: essa foi a regra passada para mim. A mãe diz que nunca ouviu falar sobre isso, muito menos que era uma regra ou uma lei. Como a atendente insiste que devem escolher um dos 2 para ser atendido, a mãe diz que os 2 têm direito. Ela então resolve se sentar e esperar pelo atendimento. E diz que só sairão do posto quando forem atendidos. Como coringa, eu pergunto à plateia se nós temos naquela cena um problema real, se aquela cena de teatro acontece na realidade. Algumas dizem que sim. Pergunto se alguém já passou por alguma situação parecida e várias pessoas respondem que sim. Quando questionadas sobre quem estaria no papel de opressor, a plateia se dividiu entre a figura do coordenador do posto e da atendente. Também foi dito que o professor seria o chefe dos 2, uma pessoa hierarquicamente superior, pois eles estavam apenas seguindo ordens. Identificamos, portanto, um grupo de opressores formado pelo chefe, o coordenador do posto, o médico e a atendente. Neste momento me dei conta que poderíamos ter incluído na cena este personagem hierarquicamente superior, um supervisor. Isso possibilitaria outro tipo de intervenção da plateia, indo além do embate com os funcionários. Infelizmente, nós não captamos esse dado no processo de criação, mas nada nos impedia de agregá-lo para novas apresentações, o que inclusive reforçaria o caráter contínuo e aberto da criação da obra teatral. Perguntei à plateia quem seriam as personagens oprimidas, e a plateia logo respondeu: os pacientes. Uma das mulheres presentes fez a ressalva: a atendente também era oprimida. Perguntei se teríamos na cena, então, várias situações de opressão, e passamos a localizá-las sempre através de perguntas ao público. A da mãe e filho, que não puderam ser atendidos, o mau atendimento do médico com o paciente que estava com dor de barriga, o desvio de função da faxineira, que além da limpeza ainda teria que atender os pacientes, o enfermeiro, que foi colocado para atender como médico, o coordenador, que não fez caso de procurar o remédio. Alguém disse, ele deve ter visto que o menino estava bem vestido e achou que ele tinha condições de comprar. Uma das mulheres disse. Também foi destacado pelas espectratrizes a fala do coordenador, quando orienta que a funcionária não aplique a regra se fosse alguém da família dele. O povinho é que não pode. Perguntei se isso acontecia nos atendimentos do posto naquele momento e elas disseram que sim, acontecia. Continuei. Alguém tem alguma ideia para resolver estes problemas? Se você estivesse no lugar dos oprimidos, o que você faria?
Na próxima aula, veremos as respostas das mulheres a essa indagação.